Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo para compartilhar com vocês aqui na tela do meu computador todos os detalhes, uma negociação acontecendo na data de hoje, segunda-feira, 13 de outubro, agora há pouco, tá? Eu acabei de receber essas notificações ali pelo LinkedIn, um recrutador de talentos, e estou compartilhando com vocês todos os detalhes para que vocês possam avaliar, entender como está de verdade o mercado, né? Não só o que as estatísticas mostram, mas o que a realidade mostra nas negociações de um profissional de Salesforce com nível sênior. E também trazer uma visão para vocês sobre propósito, sobre o que realmente a pessoa tem que avaliar e receber de input ali no momento da negociação, não ter medo do que você realmente tem de valor para entregar. E com isso, vocês vão acompanhar comigo aqui na tela do meu computador. Me permita compartilhar esses detalhes para vocês realmente ver como é a realidade e os detalhes relacionados à nossa atuação de mercado com Salesforce. Primeira coisa, eu estou borrando aqui os nomes das pessoas, porque a necessidade aqui e o sentido do conhecimento e da informação é publicar como acontece uma negociação, um processo simples, mas que é totalmente possível e a realidade que acontece no mercado atual. Acabei de receber hoje aqui, ó, tá aqui. Hoje eu recebi essa informação aqui a respeito de uma posição para Salesforce Developer. Ressaltando aqui, eu não estou procurando e buscando novas oportunidades para atuação como desenvolvedor. Isso foi uma pessoa que entrou em contato comigo e eu simplesmente acabei seguindo com essa comunicação para captar essas informações e expor aqui as informações, né, do mercado, a realidade do mercado, para vocês que têm dúvida, seja de começar, de negociar, de se desenvolver, de crescer e até, eu diria que investir nesse mercado e saber o que está acontecendo nos bastidores. E aí aqui, nessa oportunidade, ele traz o seguinte, olha, contrato de 12 meses, né, ali de certa forma, pelo menos uma estabilidade no contrato ali de 12 meses, não é algo tão temporário, né? É claro que todos os contratos a gente entende que tem a possibilidade de renovação, porque quem tem a plataforma Salesforce, ela está em constante evolução, constante desenvolvimento. Então, isso aqui é para começar o contrato de 12 meses, remoto, atuação remota. Vocês veem aqui que está tudo em inglês, isso aqui é uma oportunidade internacional. Existem também os fluxos, que basicamente o mesmo padrão para oportunidades nacionais. E aqui ele descreve o título, né, e mais ou menos o que a pessoa vai fazer ali no seu dia a dia com nessa posição aqui de Salesforce Developer. E mais para baixo, aqui ele vai detalhando coisa a coisa, não quero entrar aqui em todos os detalhes, mas o que é mais importante aqui, de habilidades técnicas que você precisa ter. E importante ressaltar que não ache que esse vídeo aqui é só para quem tem 6 anos de Salesforce, talvez até o contrário, para quem está pensando em começar ou acabou de começar na carreira, e isso aqui é muito importante para você se preparar para o que vem pela frente. Porque, eu vou te falar, 5 anos passa tão rápido e acontece tanta coisa, tanta transformação quem está nesse mundo aqui, e quando você tem assim, um network, uma pessoa que vai lá e expõe e traz clareza sobre as informações, fica muito mais fácil. Eu venho de atuação na área, no campo da tecnologia há 18 anos, e com Salesforce há mais de 10 anos. E eu queria muito lá atrás que eu tivesse todos esses detalhes, essa riqueza de informações. Então, você que está começando, fica comigo aqui para pegar esses detalhes, porque é muito importante você entender como que a dinâmica acontece e funciona. Às vezes até nos bastidores ali no seu projeto você não tem essas informações. Então, aqui você vai ter tudo isso no detalhe. E aí, voltando, a gente tem aqui como requisito, né, de habilidade a Apex, SOQL, LWC e Visual Force. Quem não conhece nada de Salesforce aqui é uma sopinha de letras. Só que essa sopinha de letras aqui faz parte do dia a dia. E outra coisa, preciso entender sobre programação para começar com Salesforce? Não. Ninguém nasceu programando. Ninguém nasceu com código na veia. Hoje, cada vez mais, o Salesforce é uma ferramenta low code que você praticamente não escreve uma linha de código para funcionar várias soluções, construir integrações com sistemas, coisas mais robustas, às vezes você não escreve uma linha de código, tá? Isso, cada vez mais, o mercado está trazendo isso, agora com a IA ainda mais sendo impulsionado, né, essas soluções, então fica tranquilo, quem não conhece essa sopinha de letras, abstrai isso, porque isso faz parte ali do Techniquez, para quem trabalha com Salesforce, mas essas expertises aqui, quem está estudando, começou, adquirir rápido, tá? Adquirir rápido que claro que no nível de profundidade eu não posso comparar uma pessoa que tem 6 anos com uma pessoa que tem 3 meses, mas que a pessoa já se conecta com tudo isso aqui que eu tô falando com menos de 6 meses. E inclusive, cara, eu nunca vi tanta empresa hoje no mercado fazer bootcamp, treinamento gratuito para as pessoas se qualificar
e ter esses profissionais dentro de casa em projetos ainda talvez ali como trainee, como júnior, mas dando oportunidade, a pessoa não investe nada, basicamente o seu esforço e comprometimento, para a pessoa começar com seus esforços, começar na área. E aí, tudo isso aqui que eu estou falando, você tem uma plataforma de estudo, que é o Trailhead, gratuita e super profunda a nível de conhecimento de milhares de coisas, e gratuita, né? Então, isso é um fator que é muito importante para quem pensa em ou migrar para a área de tecnologia, migrar para Salesforce, ou para quem não conhece nada sobre isso daqui, se eu preciso gastar muito dinheiro, eu preciso investir. Não, cara, todo mundo precisa investir em si, né? Você é o seu maior ativo, e eu costumo dizer, o aprender Salesforce, você está fazendo um investimento como ativo principal a sua própria pessoa. Então, isso é diferente de muitas outras coisas que vem um e fala sobre você fazer tal coisa, vem outro e fala sobre tal coisa, mas no final das contas, você não é o ativo. Até costumo dizer que a Salesforce é a Ferrari das soluções de tecnologia. Só que a Ferrari das soluções de tecnologia, se ela não tiver um engenheiro por trás construindo aquela Ferrari de verdade, não serve de nada, é só uma carcaça, entendeu? Então o Salesforce, ele precisa de ativos que você, eu, pessoas que se disporam a conhecer mais a tecnologia, mais a ferramenta, e se engajaram no aprendizado, são a peça fundamental para que aquilo ali possa realmente se tornar um grande produto, como a Ferrari. A peça principal da Ferrari são os engenheiros. Claro, tem um piloto, é o papel ali do usuário no dia a dia. Ele que pilota aquela super máquina, super potência, mas são os engenheiros, e hoje os pilotos também têm seu papel fundamental dentro da engenharia, então, cada vez mais, né, forte, os pilotos eles estão envolvidos ali na construção e nos ajustes, então, nós temos esse papel de ser a principal engrenagem para ter dentro das soluções de tecnologia e de Salesforce ser o cara super valorizado. E isso, assim, brilha aos meus olhos, porque nos projetos as pessoas olham para a gente com um olhar assim tão, tão notório que a gente tem uma importância tão grande, e é tanto que os recursos de investimentos e financeiros são muito grandes para quem tem um conhecimento de tecnologia. E aí, aqui, vamos lá. Voltando para os detalhes técnicos, aqui você basicamente precisaria conhecer o Salesforce ali como as suas principais features, né, o coração do Salesforce, que são essas aqui, e aqui são alguns conhecimentos também a respeito do fluxo ali de desenvolvimento. Para quem desenvolve, vai subir o seu desenvolvimento para o ambiente produtivo. Então você tem que conhecer um pouco de Git, né, aqui as especificações de DevOps, e alguns requisitos a respeito de integrações. Então, basicamente, esses são as skills que uma pessoa de 6 anos, né, enfim, já com uma certa experiência, precisa conhecer. E tem muitas pessoas que com menos tempo de experiência já conhecem. Então, assim, talvez pessoas aqui com 2 anos vão olhar para essa vaga e dizer assim, cara, eu consigo atender isso. Né? Ou menos, não sei. Mas essas experiências e essas habilidades você adquire com o tempo, e também com o seu próprio esforço e investimento na área. E aí, ele complementa aqui como 6 anos de experiência. Se você ver aqui, precisa de 6 anos de experiência. Tá. Esses 6 anos de experiência, eu faço uma comparação. Imagina que você começa hoje, tá? A pessoa que está começando hoje, do absoluto zero ali. A pessoa começou a conhecer o que é o Salesforce, ouviu falar sobre o Salesforce, talvez através desse vídeo, ouviu que tem o Trailhead, que é uma plataforma só para estudar Salesforce 100% gratuita, que tem pessoas no LinkedIn, como o Adile, o EC, que tem, enfim, networks e grupos que incentivam esse desenvolvimento, as comunidades de Salesforce, e que a pessoa começa a partir de hoje, 13 de outubro. Em 6 meses, eu diria que é totalmente possível uma pessoa que está começando hoje já ter participado de bootcamps, já ter feito treinamentos extra, ter feito conexões com outras empresas e às vezes até já está trabalhando como um júnior, como um trainee ou em um estágio. Então, não estou falando nada de absurdo, tá? Tudo que é possível, e a gente vê esse investimento das empresas cada vez mais investindo na captação do zero, né? Até para as empresas que possuem ali os profissionais de Salesforce, é mais barato investir num cara do zero, de dentro de casa, do que pegar alguém já no mercado com uma certa experiência, com um valor agregado, que ela vai ter que investir até mais, né? Então, existe esse fluxo, é possível. Se você vê no LinkedIn, muitas oportunidades acontecem, assim, para quem está começando. Então, a gente fazendo um cálculo simples. Então, eu começando hoje, comecei a estudar. Eu passo 6 meses ali estudando, e já
aplicando ali para contextos de bootcamp, me conectando com o mercado, procurando vagas de júnior para quem está ingressando, e aí consigo minha vaga. 6 anos depois, você vai ter uma experiência tão absurda, a sua vida vai ter passado por tantas transformações que você não imagina. Porque isso aconteceu comigo, acontece com as pessoas também que estão no mercado. Então, é o que eu vejo como tempo médio para uma posição exatamente dessa daqui, com o valor que eu vou compartilhar aqui abaixo. E aí, eu faço até uma correlação, estava pesquisando aqui, quanto que é um salário médio de um médico. O médico, a gente sabe que ele passa 6 anos ali na faculdade, na universidade, depois passa mais tantos anos fazendo residência, e aí depois mais, enfim, tantos anos para adquirir a experiência prática, né? Vou colocar aqui, sei lá, 10 anos, 12 anos, para a pessoa ter realmente uma experiência prática como médico, né? E fora que tem os investimentos ali com alguns cenários, a pessoa faz o investimento na sua própria formação, pagando faculdade, tem faculdade de médico de 15, 20, 30 pau por mês, às vezes quando o cara ainda vai estudar fora, ele precisa investir com alimentação, com hospedagem, enfim, moradia, né, em outro país, o custo se eleva, e ainda adquirir ter esse retorno muito lá na frente. Óbvio que eu não estou falando aqui que, por favor, quem sonha em ser médico, siga o seu sonho, sempre. Você tem que ter propósito, planejamento, propósito, isso é muito importante. E aí, para a nossa área aqui, fazendo esse comparativo, 10 a 25 mil, o médico com 10, sei lá, 12 anos do dia 1 até o dia que ele atingir esse ganho aqui, de 25 mil, vou colocar aqui no mais alto. Ainda está inferior ao que eu vou mostrar aqui, que eu negociei o seguinte, olha, vamos lá, antes da gente falar o valor, porque ele vai me perguntar aqui a minha pretensão, tem algumas coisas que são importantes, eu quero compartilhar. Eu preciso saber se além do valor existem outros benefícios. Lembra que eu falei? Olha, não é só o salário, existe um propósito. E existem outras informações que a gente precisa saber para negociar qualquer vaga, seja ela internacional ou nacional. E aqui eu pergunto sobre os benefícios, eu faço uma série de perguntas. Sobre o projeto, o cliente, ou pelo menos ele pode expor ali o segmento, né, da operação do cliente. Pergunto em relação, para esse que é internacional, a comparação com o time zone do Brasil, né, se os horários são compatíveis. E como que funciona o processo, isso é muito importante. Existem processos que são morosos, que são desgastantes, que às vezes não vale a pena participar do processo. Depende da posição que você está e do objetivo que você está enfrentando, mas sou prova viva que eu já participei de processos que não foram tão confortáveis, foram muito desgastantes, então... E aí acabou que no final a gente às vezes nem recebe resposta, mas isso é comportamento de pessoa, não é de trabalhar com seus esforço de tecnologia na área da medicina ou qualquer outra área. Então, vamos lá. Aqui eu também compartilho com ele os meus valores, né? Olha, eu já trabalho com seu sócio há mais de 10 anos, todos os requisitos acima eu tenho a habilidade suficiente para atender. E aí, aqui eu não estou avaliando a minha mudança de trajetória, tá? Eu tenho um propósito, eu estou nesse plano, inclusive um dos meus propósitos é expor esses detalhes e compartilhar com vocês essa mudança de rota. Muitos podem aderir também, né? Mudança de vida através do desenvolvimento do Salesforce. E aí, os meus propósitos, eu quero deixar bem claro que aqui, essa comunicação é para eu listar essas informações e compartilhar aqui. E aqui ele diz que o contrato, ele responde algumas coisas. O contrato é de 8 horas por dia, ou seja, é full time, né? E que é, sim, compatível com o Brasil. Ótimo, boa informação. É pago em dólar, porém ele quer saber qual a minha taxa. E aqui eu fiz uma avaliação. Inclusive no grupo do Salesforce News, no LinkedIn, eu publiquei recentemente um estudo lá sobre várias avaliações, agora ainda para 2025, sobre range salarial, sobre taxas. Para Salesforce Admin, Developer, Arquiteto, Consultor, para toda essa galera ver o que está acontecendo no mercado. É a média, tá, pessoal? Às vezes não são os valores mais altos, então às vezes pode acontecer de cenários de você olhar e, eu ganho muito mais que isso aqui, eu ainda não estou nesse valor, então não se incomode, é uma média. Mas que tem a publicação lá, são vários estudos que tem, aí a gente faz um comparativo. Quem não segue o Salesforce News, grupo, por favor, tá perdendo um monte de informação. Aqui, seguinte, além do valor que eu falei aqui, ó, vou colocar aqui 45 e vamos ver o comportamento e as informações que ele vai me retornar. $45 por hora. Essa foi a informação que eu coloquei como taxa, minha taxa atual.
E eu diria até que para essa oportunidade aqui, talvez se a gente fosse olhar para a taxa, para mim talvez até faria sentido eu ingressar nessa oportunidade, mas aqui é como eu falei, não faz parte do meu propósito essa oportunidade. Mas vamos lá. Ele falou que, beleza, a questão é que, por mais que eu tenha ali a experiência suficiente, mas o range da vaga é de 30 a 35 dólares. E aí vamos aqui para a calculadora. 35 dólares, tá? Eu até estava fazendo esse cálculo aqui. 35 dólares, hoje a cotação do dólar tá de 5,45. Beleza. 35 vezes 5, eu vou botar 5,50 só para arredondar, tá? 35 vezes 5,50. Então a gente está dizendo que aqui, para essa oportunidade, seria R$ 192,50 por hora. Tá. Como ele falou que são 8 horas por dia, em média, a gente costuma ter 168 horas por mês de atuação. Então, por mês, eu teria um valor médio para essa oportunidade aqui de 32.340. Para algumas pessoas, isso é demais, ou alguns de menos. Isso aqui é a realidade. Isso é a informação que muitas pessoas, inclusive, se sentem incomodadas de vir aqui publicar esse vídeo. Eu não tô nem aí. O meu objetivo é que você conheça essa realidade e que você se proponha a mudar de vida vendo isso daqui. E, no final, enfim, né? Eu agradeço aqui. Se ele tiver novas oportunidades futuras, ele compartilhe comigo e eu, com certeza, o objetivo é compartilhar com vocês. Já faço e já fiz e farei novamente milhares de vezes impulsionar pessoas a mudar as suas vidas, as vidas das suas famílias, dos seus propósitos, mudar de país, mudar, tipo assim, todas essas mudanças relacionadas ao crescimento. E aqui eu agradeço ele e finalizo esse papo. Então, eu estou expondo isso daqui, volto a falar, não para expor as pessoas, mas sim para compartilhar com vocês as possibilidades. Já apareceu mais um aqui, mais um outro falando comigo. Às vezes, eu passo situações aqui que eu não respondo porque não dá, pessoal. Estou com outros temas, outras iniciativas. Mas o que eu peço, falem comigo aqui no LinkedIn, falem comigo nas outras redes sociais. Eu tenho o YouTube, que também estou compartilhando uma série de informações. E estou aqui 100% motivado para fazer a transformação na vida de cada um. Eu acho que a minha missão, ela vai muito além só de ganhar dinheiro, só de eu me beneficiar, mas também de poder compartilhar essas informações aqui com cada um de vocês, porque eu sei que isso já transformou muitas vidas de amigos, a minha, e inclusive as oportunidades elas só crescem, né? A gente tem amanhã o Dreamforce para aprender mais, evento 100% gratuito, o online, né? Quem vai para São Francisco é pago, mas o online é 100% gratuito, é em inglês também, é uma oportunidade para você, sei lá, ir ali, ouvir um pouco, tentar entender, para quem não conhece o inglês, para quem já conhece, pegar o máximo de informações para você melhorar suas estratégias, traçar uma rota melhor de desenvolvimento e poder crescer. Então, me siga no LinkedIn, no Instagram, X, Kawaii, TikTok, todos os canais que hoje eu estou compartilhando informações do dia a dia, dos desafios, para você crescer, em troca de algo muito maior, que é o meu propósito de vida, que, na verdade, hoje eu venho numa linha de crescimento e desenvolvimento pessoal, que é muito além só do técnico, muito além só do dinheiro, e eu acredito que é isso que possa motivar vocês também. Então, minhas redes sociais estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e até uma próxima. Forte abraço, até mais.